Estimados alunos, vamos continuar com a nossa matéria de direito sucessório e hoje vamos examinar a segunda classe de herdeiros. A segunda classe de herdeiros é composta pelos ascendentes do falecido e pelo cônjuge sobrevivente ou pelo companheiro sobrevivente, se o casal mantinha a união estável em vez daquele casal ter contraído o matrimônio. Lembrando que a herança chega na segunda classe de herdeiros se o falecido não deixou qualquer descendente. Não deixando um descendente qualquer. Lembrando que são descendentes, não são só filhos. Nenhum filho, neto, bisneto, tataraneto, nenhum descendente. Sem deixar qualquer descendente, a herança então vai para a segunda classe de herdeiros, que é o que nós vamos estudar agora. Então, nós temos uma ordem preferencial, uma lista preferencial de herdeiros. Na primeira classe, nós temos os descendentes e o cônjuge. Na falta de descendentes, a herança vai para a segunda classe, que tem os ascendentes e o cônjuge ou o companheiro. Lembrando sempre que o Supremo Tribunal Federal entendeu e pacificou o entendimento, portanto, de que quando a gente lê cônjuge no 1829, devemos ler cônjuge ou companheiro. Mesmo que o falecido tenha deixado cônjuge ou companheiro, pelo fato de não ter deixado nenhum descendente, faz com que a herança vá para a segunda classe, classe onde estão os ascendentes e mais o cônjuge, ou então os ascendentes e mais o companheiro sobrevivente. Quando que a herança fica na segunda classe, então? Quando um falecido deixou pelo menos um ascendente, tá? Pai, mãe, avós, bisavós, tataravós, pelo menos um ascendente. Tá? Aí a herança fica na segunda classe de herdeiros. Aqui na segunda classe de herdeiros é diferente da primeira classe de herdeiros que nós estudamos na última aula. Por quê? Na última aula eu coloquei um quadrinho dizendo o seguinte: olha, gente, tem 3 hipóteses que só os descendentes herdam e outras 3 hipóteses que os descendentes herdam junto com o cônjuge ou com o companheiro sobrevivente. Isso eu falei lá na primeira classe. Fazendo uma comparação aqui com a segunda classe de herdeiros. Isso não vai acontecer aqui na segunda classe. Em nenhum momento eu vou falar assim, olha, vai ter a lista que só os ascendentes herdam e a lista das hipóteses em que os ascendentes herdam junto com o cônjuge ou com o companheiro sobrevivente. E por que isso não acontece aqui na segunda classe? Porque na segunda classe de herdeiros, o cônjuge sobrevivente sempre herda concorrendo com os ascendentes, ou o companheiro ou a companheira sobrevivente sempre herda concorrendo com os ascendentes. Então, tem ascendente e tem cônjuge, o ascendente herda, o cônjuge herda também. Tem ascendente e tem companheiro de união estável, o ascendente herda e o companheiro ou companheira de união estável herda também. Lembrando que a gente está falando, então, da herança. Quando eu falo que o ascendente herda junto com o cônjuge, ou que o ascendente herda junto com o companheiro ou a companheira, eu estou querendo dizer que nós já tiramos a meação. Então, a meação, a propriedade que é do cônjuge sobrevivente, a gente já deixa de lado, porque isso pertence ao cônjuge sobrevivente ou à companheira sobrevivente, é dela, é dele, é daquele sobrevivente, do cônjuge ou do companheiro sobrevivente. O que vai ser dividido entre os herdeiros, é a parte do morto. Nunca pode esquecer isso. É só o patrimônio do falecido, não é o patrimônio do casal. Você tem que separar lá. Patrimônio do morto de um lado, patrimônio do companheiro ou do cônjuge sobrevivente do outro lado. O que é do companheiro ou do cônjuge sobrevivente é dele, ponto final. Isso é propriedade do cônjuge do companheiro sobrevivente. E a parte do morto é que vai ficar para os herdeiros, que na segunda classe são os ascendentes e o cônjuge de novo. Então, às vezes me perguntam assim, Cristiano, então o cônjuge, nessa segunda classe, ele vai ser meeiro, dependendo do regime de bens, imagina a comunhão universal, vai ser meeiro de tudo. E na comunhão parcial vai ser meeiro de todos os bens adquiridos durante o casamento. E além da meação, ele vai ser também herdeiro da parte só do morto? E a resposta é sim, é exatamente isso. O cônjuge ou companheiro sobrevivente na segunda classe, além de meiro, será também herdeiro. Será também herdeiro.
Explico melhor. Vamos imaginar que eu esteja casado pela comunhão parcial de bens. Comunhão parcial de bens. Durante o casamento, eu compro um apartamento. Se é comunhão parcial de bens, eu peguei meu salário durante o casamento e comprei um apartamento. Esse apartamento é meu e da minha esposa, metade para cada um. Então, eu e minha esposa somos proprietários desse apartamento. Ela é dona de metade e eu sou dono de metade. Vamos supor que a gente não tenha filhos. Não temos descendentes, filhos, netos, bisnetos. Então, ela é dona de metade, eu sou dono de metade. Eu morro. Se eu morro, a metade do apartamento que é da minha esposa continua sendo dela. Isso é meação dela, é propriedade dela. Isso não muda. E a minha metade do apartamento, como eu que morri, vai se chamar herança. É a herança, é só a parte do morto, do cônjuge que morreu ou do companheiro de união estável que morreu. Se em vez de casado eu mantinha união estável. Então, eu deixei a minha herança, que é só a minha metade do apartamento. Muito bem. Essa minha metade vai ficar para os meus ascendentes, pai, mãe, e também para minha esposa. Minha esposa vai ter uma parte também dessa metade? Resposta é sim. Além de ela ser dona de metade, da outra metade ela vai pegar mais uma parte, uma percentagem, junto com meu pai, junto com a minha mãe, junto com os meus ascendentes. Então a herança vai ser dividida entre os meus ascendentes, pai, mãe e tal, e também a minha esposa. Então, é isso que eu estou explicando nesse primeiro momento. Que na segunda classe, os ascendentes sempre herdam e o cônjuge também sempre herda, a companheira sobrevivente sempre herda também. Tá? Nunca nós vamos ter aqui na segunda classe hipóteses em que o cônjuge não herda nada ou o companheiro sobrevivente não herda nada e a herança fica só para os ascendentes. Tá? Salvo aquelas hipóteses em que a lei exclui o cônjuge ou companheiro por prática de ato ilícito, tal, né? Mas dentro da lei, se não fez nada de ilegal, tem direito a herdar sempre o cônjuge ou companheiro sobrevivente quando concorre com os ascendentes. Mas aí vem a pergunta natural. Fala, Cristiano, tá bom. Então os ascendentes vão herdar, meu pai vai herdar, minha mãe vai herdar, minha esposa vai herdar. Quanto? Como que divide a herança? É isso que eu vou explicar nos próximos slides e nós vamos destrinchar todas as hipóteses possíveis. Uma a uma com calma, nós vamos detalhar como que é feita a divisão da herança e qual a percentagem, quantos % fica para cada herdeiro. Fica para cada herdeiro ascendente e cônjuge ou companheiro. Então a gente vai estudar isso a partir do próximo slide. Quanto que fica para cada um. A gente percebe então que, não havendo descendentes, a herança vai para os ascendentes e o cônjuge ou companheiro. Quando eu falo cônjuge, então, está escrito cônjuge, mas como no código, eu deixei aqui só cônjuge só para sempre destacar que é cônjuge ou companheiro, apesar do código só escrever cônjuge. Lembrando que o artigo 1790 foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Primeira regra para essa divisão da herança, o grau mais próximo exclui o mais remoto. Então, e essa regrinha vem junto com essa regra C, aqui a terceira, o direito de representação só existe na linha descendente, nunca na linha ascendente. Juntando essas duas regras, então, nunca vai ter representação na linha ascendente. Lembram disso? Se eu tenho pai e mãe, meus avós não herdam nada. Tá? Por quê? Porque o grau mais próximo, que são meus pais, excluem os mais distantes, mais remotos, que são meus avós, bisavós, tataravós, não vão receber nada de herança, não vão herdar. Os avós, bisavós, tataravós, porque eu tenho pai, mãe, ou mãe, ou ambos, pai e mãe. E mesmo assim, mesmo que eu tenha um dos pais e o outro esteja morto, se eu tiver avós, também não vão herdar. Basta que eu tenha um pai ou a mãe, já vai excluir automaticamente os avós, porque não existe representação na linha ascendente. A gente vai fazer vários exercícios na sequência para fixar bem isso. Vocês vão ver que não é tão difícil assim. Eu estou dando primeiro a teoria, mas eu vou aplicar com calma essa teoria para não deixar qualquer dúvida. E havendo igualdade em grau e diversidade de linha, a herança partir-se-á entre as duas linhas meio a meio.
está lá no 1836, parágrafo 2º. Eu também vou explicar isso nos próximos slides, a gente vai fazer um exercício disso. Isso quer dizer que se eu tenho de 4 avós, 3 avós, não vai dividir por 3. Essa letra B aqui está dizendo isso, essa segunda regrinha do 1836 está dizendo isso. Não vai dividir entre os 3 avós. Tem que dividir assim, avós paternos de um lado, avós paternos de outro lado. Metade fica para os avós paternos, a outra metade para os avós maternos. Entendeu? Então, se eu tenho 2 avós maternos e um avô paterno, esse avô paterno herda 50% e 2 avós maternos vão herdar os outros 50%. Então vai ficar 50 para esse daqui, 25 e 25. Tá? Mas eu vou também trabalhar essa teoria nas hipóteses seguintes, nos slides seguintes, para a gente fixar bem essa divisão da herança, não deixar qualquer dúvida. Vamos lá, uma hipótese de cada vez, todas as hipóteses possíveis para destrinchar todos os detalhes da divisão da herança na segunda classe de herdeiros, em que tem os ascendentes, o cônjuge, e, por decisão do Supremo Tribunal Federal, também o companheiro sobrevivente. Primeira hipótese, que é a hipótese mais simples. Olha lá, eu fiz homem e mulher, são casados ou mantêm união estável. Então tá ali um casal, homem e mulher, nesse slide aqui. Eu fiz um xizinho no homem porque o homem morreu. Então estamos falando da morte, da herança, portanto, desse homem aqui, desse H, que deixou lá a M, a sua mulher, sua esposa, e também deixou seu pai e sua mãe. Percebe que eles não têm descendentes. Esse falecido não tem descendentes. Se tivesse descendentes, nós estaríamos falando da última aula, da herança na primeira classe. Mas ele não deixou, esse homem não deixou descendentes. Consequentemente, vamos para a segunda classe, e na segunda classe nós temos os ascendentes, pai e mãe, e a esposa, o cônjuge sobrevivente, ou, se não era casado, a companheira sobrevivente. Como que divide essa herança? Lembrando que eu já vou explicar a divisão da herança. Nós já temos que tirar a meação, a parte que é de propriedade dessa esposa. Vamos supor que eles eram casados pela comunhão parcial de bens. E antes do casamento, essa mulher tinha comprado um sítio. Esse sítio que essa mulher comprou antes do casamento e casou pela comunhão parcial de bens é só dela. Isso não entra na herança, né? É propriedade dela e continua sendo propriedade dela. Se ela não morreu, não tem herança de pessoa viva. Só existe herança de morto, de pessoa que faleceu. Se essa mulher está viva e se o imóvel é só dela, pegando o exemplo da comunhão parcial, que é o regime mais comum que existe no Brasil, esse sítio que ela comprou antes de casar ou antes de começar a união estável é só dela. Né? Então isso é propriedade dela, não entra na herança. O que é dele? A parte dele, o que é propriedade dele. Ele comprou antes de casar, ele comprou uma fazenda, então essa fazenda é só dele. Ou então, durante o casamento, na comunhão parcial, esse casal comprou um terreno. Então aí o terreno pertence aos dois, 50% para cada um. 50% dela é só dela, não entra na herança, e os outros 50% que é a parte dele, que ele morreu, vai entrar na herança. Muito bem. Então, primeira ideia é essa. Tira a propriedade do cônjuge, sempre. Se você não fizer isso, você vai errar toda a divisão da herança. Esse é o primeiro passo, essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Tirar a propriedade do cônjuge ou do companheiro sobrevivente. Pronto, já sabe o que é propriedade do falecido? Já. É a parte só do morto, não do casal, mas só do morto? Já. Isso se chama herança, é a parte só do morto. Como que divide essa herança? A herança, se o morto deixou pai vivo, mãe viva, esposa viva, divide por 3, por igual. 1/3 para o pai, 1/3 para a mãe e 1/3 para o cônjuge sobrevivente, para a esposa sobrevivente. No nosso exemplo aqui, se fosse o marido, seria o marido sobrevivente. O cônjuge sobrevivente pode ser tanto o homem quanto a mulher, claro. A gente só está dando um exemplo aqui. Então, aqui, 1/3 para cada um. 1/3 para o pai, 1/3 para a mãe, 1/3 para o cônjuge sobrevivente. Eu vou dar aqui uma dica que é uma regrinha, na verdade, que é a seguinte. Fora essa primeira hipótese, em que o cônjuge concorre com o pai e com a mãe do morto, e esse cônjuge então herda 1/3,
Todas as outras hipóteses que o cônjuge ou o companheiro sobrevivente concorre com os ascendentes, vai concorrer e vai receber metade da herança. Então lembra assim, nessa primeira hipótese tem pai do morto, mãe do morto, esposa do morto. O cônjuge recebe um terço, um terço, um terço, um terço. Fora dessa hipótese, todas as outras hipóteses dos slides seguintes, todas as outras, o cônjuge vai herdar metade. Nessa slide herda um terço para a mulher. Fora essa única hipótese, todas as outras o cônjuge vai herdar metade, ou a companheira, companheiro sobrevivente vai herdar metade. Tá bom? Então põe essa regra na cabeça que facilita, em vez de ficar lembrando hipótese por hipótese, caso por caso. Vamos para o próximo caso. No próximo caso, nós temos esse homem que morreu, tá ali o H e o M, o casal que contraiu matrimônio, são casados, ou que mantém união estável. Vale para casamento, vale para união estável igualmente. E esse homem faleceu. Esse homem tinha lá pai e mãe. Só que a mãe está morta, tá vendo que tem um X em cima da mãe? A mãe tinha morrido antes desse filho, do H. Então, quando o H morreu, a mãe já estava morta. Então, na verdade, o H deixou vivo o pai está vivo, a esposa, M, né, essa mulher, M, está viva, e dois avós maternos, V1 e V2, que eu coloquei aqui como vô1 e vô2, né, os avós maternos. Né? Então, o V1 e V2 são os dois avós maternos, são os pais da mãe do H, tá? São avô e avó do H, pai e mãe da mãe do H, tá bom? Então, quem que o H deixou vivo? Deixou o pai vivo, a esposa viva e dois avós. Como que divide essa herança? Primeira dica que eu dou para começar, sempre começa pelo cônjuge, aquela dica que eu dei dar no slide anterior. Eu terminei o slide anterior falando disso. Naquela primeira hipótese, que tinha pai e mãe vivo, a esposa herdava um terço. Todas as outras ela herda metade. Então você já põe metade aqui para o cônjuge. Então, metade da herança, nesta hipótese, vai para o cônjuge sobrevivente ou para a companheira sobrevivente, se em vez de eles serem casados, se eles mantinham união estável, tá? Eles eram conviventes de união estável, eles mantinham união estável e não eram casados. Então, essa mulher herda metade da herança. E a outra metade? A outra metade vai para quem? Fica só para o pai ou divide entre o pai e os avós? E a resposta é: a outra metade fica só para o pai do H, o pai do autor da herança, do falecido H. E por que a outra metade fica só para o pai? Aquela regrinha que eu expliquei agora há pouco também, 2 slides atrás. Porque não existe representação na linha ascendente. Olha lá, os avós não podem representar a filha, que era mãe do morto, para receber a parte dela. Não existe representação na linha ascendente. Nunca. Nunca. Não existe representação na linha ascendente. Só existe representação na linha descendente. Só na linha descendente. Então, nós sempre aqui vamos ter, mesmo que tenha avós, bisavós, tataravós vivos, como o pai está vivo, o pai é o ascendente mais próximo do H, e o ascendente mais próximo exclui o mais remoto, e também não existe representação na linha ascendente. Então, metade da herança fica para a esposa e a outra metade fica para o pai do morto. Quanto que os avós do morto vão herdar? Nada, zero. Esse V1 e V2 aqui não vão herdar absolutamente nada, tá? Metade para a esposa, metade para o pai, tá bom? Os avós não herdam nada, porque não existe representação na linha ascendente, tá bom? Próxima situação, próxima hipótese possível, vamos estudar, detalhar todas as hipóteses possíveis. Olha aqui, o H está lá, o casal H e M, que eram casados ou mantinham união estável, tanto faz, vale para o casamento, vale para a união estável, sempre igual. O homem morreu, o H morreu, deixou a esposa viva, M é a esposa de mulher, esposa viva ou companheira de união estável viva.
Só que quando o H morreu, ambos os pais já tinham falecido. Tanto o pai dele quanto a mãe dele, mãe do H e pai do H, já tinham falecido antes do próprio filho H, né? Antes do H. Então, quando o H morreu, os pais já eram premorientes, já eram mortos. São premorientes em relação ao filho H, né? Pré-morto ou premoriente, as duas formas estão corretas de falar e de escrever. Pré-morto é aquele que morreu antes. Premoriente é aquele que morreu antes, né? São expressões sinônimas. Pré-morto e premoriente são expressões sinônimas, a mesma coisa, tá bom? E o H deixou 4 avós. Os 4 avós estão vivos. V1, V2, V3 e V4. vô1, vô2, vô3 e vô4 são os avós que estão vivos. E aí eu pergunto, os avós vão herdar? Resposta é sim, vão herdar. Você fala, Cristiano, mas você falou que no slide anterior, na hipótese anterior, que excluía, o mais próximo exclui o mais remoto, não existe representação. É verdade, mas aqui não tem representação mesmo. E aqui não está excluindo, porque nem pai nem mãe está vivo. Se tivesse um pai ou a mãe vivo, seja um, seja outro, ou pai ou mãe, a herança não ia chegar nos avós mesmo. Como ambos, pai e mãe, estão mortos, a herança chega nos avós. Então, como que divide essa herança? Lembra aquela dica que eu dei agora há pouco? Metade para o cônjuge. Fora aquela primeira hipótese, as outras hipóteses todas, o cônjuge sobrevivente herda metade. Então, M aqui vai herdar metade da herança. Seja casamento, seja união estável. A mulher sobrevivente, esposa ou companheira sobrevivente, herda metade. E a outra metade? A outra metade vai ficar para os avós, tá? Vai ficar para os avós. Lembrando que a outra metade, os outros 50%, tem que dividir entre os avós paternos e avós maternos. Como os 4 estão vivos, então não tem segredo, 25% tem que ficar para V1, V2, dividido por 2, 12,5%. E os outros 25% para os avós maternos. 25% dividido entre V3 e V4, 12,5% para cada um. Então, em resumo, como que fica essa divisão da herança? 50% para M, para o cônjuge sobrevivente, 12,5% para o V1, 12,5% para o V2, 12,5% para o V3 e 12,5% para o V4. Então, nós vamos ficar com 50% para a esposa e 12,5% para cada um dos avós. Os avós vão receber os outros 50%, 50% dividido por 4 dá 12,5% para cada um dos 4 avós. Tá? Mas vamos complicar mais um pouco. Ainda não terminamos nessa divisão da herança entre cônjuge, companheiro e ascendentes. Nessa próxima hipótese aqui, nós complicamos, vai ter mais gente nessa história. Tem mais ascendentes. Então, olha lá, o H morreu, deixou a esposa viva. Pai e mãe estão mortos. Ambos os pais são premorientes, morreram antes do que o H. Só que agora, dos 4 avós, tem 3 vivos. Não os 4, só 3. E um dos avós, o V4, também tinha morrido antes do H. Então, quando o H morreu, o seu avô 4 estava morto, já é premoriente em relação ao H. O V4 tem e deixou pai e mãe vivos, que é o bisavô 1 e o bisavô 2. B1 e B2 são bisavós do H. Nós estamos dividindo a herança do H. Então, olha só, o H deixou a esposa viva, 3 avós vivos e deixou 2 bisavós vivos também. Bisavós esses que são pais justamente do V4, do avô 4 que está morto. Então, nós vamos ter que analisar agora quem que vai dar e como que é feita essa divisão da herança. Primeira pergunta. Lembra aquela dica que eu já dei, fica fácil. Primeira pergunta. Tem ascendente e tem cônjuge. Fora aquela primeira hipótese, quanto que o cônjuge sobrevivente ou a companheira sobrevivente vai herdar? Metade. Então, já põe metade aqui para M. A mulher, a esposa sobrevivente ou a companheira sobrevivente,
herda metade da herança. Seja casamento, seja união estável, o raciocínio é exatamente igual. Então, metade da herança já põe aqui para o M. M, mulher sobrevivente, já herda metade da herança. E a outra metade? Como que a gente divide? Como pai e mãe estão mortos, risca essa linha como se ela não existisse. Pai e mãe estão mortos, essa linha dos pais, né, pai e mãe, ela fica arriscada como se ela nem existisse. E aí nós vamos para a linha dos avós. Tem pelo menos um avô vivo? Tem 3 avós vivos. Então a herança vai ser dividida entre os avós. Próxima pergunta. Os bisavós vão herdar? Não. Por que os bisavós não vão herdar? Porque não existe representação na linha ascendente, só na linha descendente. Então, os bisavós não vão herdar, eles estão vivos, eles são ascendentes, mas eles não vão herdar. E por que eles vão herdar? Porque tem avós vivos. O V1, V2 e V3 são avós que são vivos, que são parentes mais próximos. E também porque não existe representação na linha ascendente. Por 2 razões, então, os bisavós não vão herdar. Então, os outros 50% vão ficar para os avós, 1, 2 e 3. Mas cuidado, gente, cuidado. Não divide por igual. Você não vai pegar 50% da herança e dividir entre os 3 avós. Está errado. Adora cair isso em exame de ordem e concurso público. Muita gente põe os 50% para a esposa e os outros 50% divide entre os 3 avós. Vai errar, né? Vai errar a divisão da herança. Os outros 50% tem que dividir da seguinte forma. Lembra? Aquela regrinha B que eu dei lá no slide anterior. O lado, esse 50% que vai ficar para os avós, fica 25% para os avós paternos, avós lado de pai, e 25% para os avós maternos, lado de mãe. Então, 25% vai ficar para o V1 e V2. 25% dividido entre 2, V1 e V2, 12,5% para cada um. Então, V1, 12,5%, V2, 12,5%. Só que do outro lado, dos avós maternos, avós lado de mãe, só tem um vivo. Se só tem um vivo, ele herda sozinho, que é o V3. Então, o V3, o avô 3, herda 25%. Então, como que fica essa divisão da herança no final das contas? V1, 12,5%, V2, 12,5%, V3, 25% e cônjuge, se for casado, ou companheiro sobrevivente, se for união estável, 50%. Essa é a divisão da herança e essa é a matéria, como que se divide a herança na segunda classe de herdeiros, ou seja, como se divide a herança entre os ascendentes e o cônjuge sobrevivente. Lembrando, por fim, então, só para finalizar, se a pessoa não deixou cônjuge sobrevivente, nem deixou companheiro, já era viúvo, ou era divorciado, ou era solteiro, aí você faz a divisão da herança só entre os ascendentes, claro, não vai ter a parte do cônjuge. Tudo que eu falei para os ascendentes divide por igual, tá? Só que não vai ter a parte do cônjuge, né? A parte do cônjuge vai também para os ascendentes e faz a divisão só entre os ascendentes, evidentemente. Se eu não tenho cônjuge, eu sou solteiro e morro e deixo ascendentes, pai e mãe, se eu deixo pai e mãe, aí vai ficar metade para o meu pai, metade para a minha mãe e assim por diante, né? Se eu não tenho pais, mas tenho avós, então a herança vai ficar 100% para os meus avós, né? Lembrando que se eu não tenho cônjuge, uma última divisão aqui, se eu não tenho cônjuge, tá? Se a gente excluísse aqui nessa hipótese o cônjuge e tivéssemos 3 avós, ficaria, se não tivesse nem cônjuge nem companheiro de união estável, ficaria então, se eu tenho só 3 avós, 50% para o V3, 25% para o V1 e 25% para o V2. Porque aí você pega 100%, divide entre os 3 avós, mas não por igual. Lembra, os avós paternos, como são 2, 50% dividido por 2, 25% para cada um. E a avó materna, como o V4 está morto, ficaria então com 50%, isso na falta de cônjuge, né? Supondo que aqui não tivesse nem esposa nem companheira sobrevivente. Tá? É isso, essa segunda classe, um abraço a todos, até a nossa próxima aula. Tudo de bom.